Olá e bem-vindos. A nossa análise de hoje mergulha na política angolana a partir de uma fonte muito específica. A edição de ontem, 13 de novembro de 2025, do jornal Folha 8. No centro de tudo está uma nomeação de peso, uma daquelas movimentações no xadrez do poder que vale a pena observar. Sem dúvida. Falamos da escolha de Adão de Almeida para novo presidente da Assembleia Nacional e a nossa missão hoje é bastante simples. Quer dizer, tentar perceber o que esta mudança significa, quem é esta figura e, talvez mais importante, o que é que esta decisão nos diz sobre o estado atual do poder em Angola, um país governado pelo mesmo partido há 50 anos. Exatamente. E o interessante aqui é que a notícia principal não vem sozinha. Para se perceber a fotografia completa, temos de olhar para as margens, para as outras notícias que o jornal publica na mesma página. Certo. É aí que o contexto ganha uma dimensão muito mais rica e, francamente, muito mais crua e desafiadora. A história não está só no que se anuncia, mas naquilo que rodeia o anúncio. É uma ótima perspectiva. Então vamos começar pelo epicentro. A decisão do Bureau Político do MPLA numa reunião liderada pelo próprio presidente João Lourenço de colocar Adão de Almeida à frente do Parlamento a substituir Carolina Cerqueira. O que me saltou logo à vista, antes mesmo de olharmos para o homem, foi a embalagem. O comunicado do partido é uma peça de retórica fascinante. Completamente. A linguagem é tudo. O comunicado não anuncia apenas uma troca. Ele enquadra numa celebração. Exato. Fala em felicitar o povo pela comemoração ordeira e patriótica dos 50 anos da independência, utiliza expressões como a clarividente mensagem do presidente e faz um apelo grandioso à paz, unidade e reconciliação. Ou seja, não é um comunicado administrativo, é uma declaração política. Estão a dizer, vejam como tudo está estável, unido e a celebrar sob a nossa liderança. A propósito, mudamos o chefe do Parlamento. Precisamente, no fundo, o que eles estão a fazer é passar uma imagem de que está tudo sob controlo, de que o país está unido e de que é o partido que está lá há 50 anos quem garante essa estabilidade. É o guião de sempre, não é? Pois. Mas intensificado pelo simbolismo do cinquentenário da independência. Qualquer mudança interna, por mais significativa que seja, é apresentada como mais um passo na marcha ordenada da nação e não como uma resposta a qualquer tipo de pressão ou crise. É uma demonstração de força narrativa. Mas, e pergunto-me, não será essa narrativa de ordem e patriotismo exatamente o que se espera de um governo, sobretudo num aniversário tão importante? Sim, é uma pergunta pertinente. Não poderá ser visto como um ato de liderança responsável de tranquilizar a população, em vez de ser apenas propaganda? E a resposta é que são as duas coisas. Nenhum governo quer projetar a instabilidade, claro. O problema surge quando essa narrativa oficial começa a afastar-se de forma gritante da realidade vivida pela maioria das pessoas. E é aí que entram as outras notícias. Lá está. É isso que as outras notícias na página nos vão mostrar. Mas antes de irmos para aí, vale a pena olhar para o homem escolhido, porque a escolha dele reforça essa mesma narrativa de competência e controlo. Certo. Falando do homem escolhido, Adão de Almeida. À primeira vista, o currículo dele parece o de um aparelhático exemplar. Alguém que subiu todos os degraus dentro do sistema. É uma leitura justa? Ou há algo mais neste perfil que nos escapa? De facto, um manual de ascensão no aparelho do Estado angolano pós-independência. Certo. Aos 46 anos já foi de tudo um pouco. Assessor jurídico, vice-ministro, secretário de Estado, ministro e, mais recentemente, o cargo poderosíssimo de ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente. É o homem da máquina, o homem de confiança. O braço direito, essencialmente. Exato. Mas o que o torna uma figura particularmente interessante, e a fonte sublinha isto, é a sua dupla natureza. Ele não é apenas o político leal, é também o técnico, o académico. Isso é interessante. É jurista com mestrado e docente de Direito Constitucional, esteve envolvido em várias comissões de reforma da legislação. Isto significa que ele não conhece o Estado apenas pelo lado do poder político. Ele conhece as engrenagens, as leis, os procedimentos. Percebo. Ele sabe como fazer a máquina funcionar ou, se for preciso, como a bloquear. Portanto, a escolha dele para o Parlamento não é apenas colocar um aliado, é colocar um especialista em leis a liderar a casa onde se fazem as leis. Isso tem implicações, claro. Enormes. Sinaliza, por um lado, uma vontade de ter um controlo mais rigoroso e tecnicamente mais sólido sobre o processo legislativo, talvez para acelerar a agenda do Executivo. Faz sentido. Por outro, é também uma escolha que projeta modernidade e competência.
Mas há um detalhe crucial na idade dele. Aos 46 anos, ele é da nova guarda do MPLA. Sim, é relativamente jovem para um cargo destes. É jovem para a política, sim, mas aqui temos de nos perguntar: novo para quem? A fonte menciona, quase de passagem noutra notícia, que a geração Z é o grupo demográfico mais numeroso de África. Em Angola, a idade média da população ronda os 16 anos. 16. A maioria da população tem menos de 25 e nunca conheceu outra realidade política. Essa distância geracional é um fator de tensão silencioso, mas gigantesco que paira sobre tudo isto. É um ponto excelente. E é aqui que a análise fica surreal para mim. Porque quando se desvia o olhar do comunicado oficial e do perfil competente do novo líder, na mesma folha de jornal o que vemos é um país a arder em câmara lenta. O contraste é brutal. É um choque. É como ler dois jornais de dois países diferentes na mesma página. Exatamente. De um lado o anúncio polido da nomeação, do outro uma manchete sobre um surto de cólera em Luanda que está a forçar o encerramento de mercados. Cólera. Na capital. Na capital, em 2025. O que é que isto nos diz sobre o estado das infraestruturas básicas, da saúde pública? Diz-nos que, por baixo de fachada de celebração e modernidade, as fundações são frágeis. Um furto de cólera não é um desastre natural imprevisível, é quase sempre um sintoma de falhas graves no saneamento básico e no acesso à água potável. Claro. Quando isto acontece na capital, o centro nevrálgico do poder e da economia, o sinal é alarmante. Mostra que o desenvolvimento de que se fala nos discursos não chegou às necessidades mais básicas de uma parte significativa da população. E a lista de más notícias continua. Oficiais de justiça em protesto a pedir a demissão do Ministro da Justiça. Isto não é trivial. Estamos a falar do próprio aparelho judicial a mostrar descontentamento público. E isto ataca outro pilar do Estado, a justiça. Quando os próprios funcionários do sistema judicial sentem a necessidade de protestar publicamente, é um sinal de que o descontentamento está a corroer as instituições por dentro. Exato. Não é apenas a população na rua, são os agentes do Estado. Isto sugere uma crise de gestão interna e de condições de trabalho que o poder político não está a conseguir conter. Mas o que me pareceu mais sinistro foi a notícia do assassinato de um secretário da UNITA, o principal partido da oposição, no bairro do Skelly. A fonte é sucinta, mas a implicação é pesada. Muito pesada, porque nos tira do campo das crises sociais ou económicas e nos leva diretamente para o da violência política. Pois, Independentemente dos motivos específicos do crime, o assassinato de uma figura da oposição, por mais local que seja, envenena o clima político, reacende memórias de um passado de conflito e envia uma mensagem de intimidação. Contradiz frontalmente o apelo à reconciliação nacional que o MPLA fazia no seu comunicado. é dissonância total. A retórica oficial diz paz e unidade, enquanto a realidade no terreno, reportada pelo mesmo jornal, inclui violência política. E para completar este quadro, a notícia talvez mais desoladora de todas. Crianças e idosos detidos por exploração clandestina de ouro. E o jornal cita a razão: fome e pobreza extremas. Essa notícia é o fundo do poço do contraste. Mostra o desespero humano na sua forma mais pura. Crianças e idosos, os mais vulneráveis, arriscarem a vida em atividades ilegais e perigosas, não por ganância, mas para sobreviver. É terrível. Isto destrói completamente a narrativa de progresso e de um país a celebrar os seus sucessos. O que vemos é uma falha do sistema em prover o mínimo de segurança económica e social à sua população. Então, se juntarmos todas as peças, o que temos? Temos um governo a projetar uma imagem de controlo, ordem e competência técnica, nomeando uma figura como o Adão de Almeida. Enquanto, ao mesmo tempo, o país real enfrenta doenças medievais, protestos institucionais, violência política e uma pobreza que empurra os mais fracos para o abismo. A questão é, esta nomeação é uma tentativa de resolver estes problemas ou de os gerir, de manter a fachada intacta? Essa é a pergunta de $1 milhão.
E a justa posição das notícias no Folha 8 convida-nos a ser cínicos, não é? Uma leitura possível é que a nomeação de um técnico legalmente astuto como Adão de Almeida visa precisamente fortalecer a superestrutura legal e política do regime para que esta consiga aguentar as pressões que vêm de baixo. Ou seja, Quer dizer, não se trata de resolver a cólera ou a pobreza, mas de garantir que o Parlamento funciona como um dique eficaz contra o descontentamento social, aprovando as leis que o governo precisa e gerindo a oposição. uma gestão de crise de alto nível, em vez de uma solução para os problemas na base. Exatamente. A energia política parece estar a ser canalizada para a gestão do poder e da sua imagem e não para a resolução das crises existenciais que afetam a vida das pessoas. E esta dissonância é perigosa para qualquer regime. Quando a narrativa oficial se afasta tanto da vivência das pessoas, o que se corrói é a confiança. A nomeação de um técnico competente, como Almeida, pode ser uma tentativa de melhorar a governação, claro. Mas a questão é se ele terá margem de manobra e vontade política para lidar com as crises reais que o jornal expõe, ou se a sua função será apenas gerir a fachada legislativa de forma mais eficiente. resumindo o que analisámos então, partimos de uma nomeação política significativa em Angola, Adão de Almeida, um quadro experiente que combina lealdade partidária com uma reconhecida competência técnica, assume a liderança do Parlamento. Uma jogada que, à superfície, parece simbolizar continuidade, estabilidade e controlo. E depois vimos como essa única notícia, quando colocada no seu contexto imediato, na mesma página de um jornal, revela um quadro muito mais fraturado. Certo. A narrativa oficial de paz, unidade e progresso, emitida pelo partido no poder, colide de forma violenta com as realidades de doença, pobreza, protesto e violência que afetam o país. Fica claríssima a distância, por vezes o abismo, que existe entre a esfera da política formal, com os seus comunicados e as suas movimentações estratégicas, e o dia-a-dia de tantos cidadãos, que lutam com problemas muito mais imediatos e urgentes. E isto deixa-nos com uma reflexão final que recupera aquele ponto sobre a demografia que tocámos de passagem. A fonte mencionou a geração Z como a mais numerosa de África. Pensemos nisto. Sim. Como é que um sistema político dominado por um único partido há meio século, com uma cultura de poder estabelecida e liderado por figuras que, mesmo quando jovens, como Adão de Almeida, são produtos desse mesmo sistema? Como é que vai responder? Exato, como vai conseguir responder? Como vai adaptar-se não só às aspirações, mas sobretudo às frustrações desta população imensa, jovem, conectada e que nunca conheceu outra realidade, mas que vê, talvez mais claramente do que qualquer outra geração, o contraste entre a promessa oficial e a sua realidade. É a grande questão. A fonte não dá a resposta, mas essa é, talvez, a questão mais crítica para o futuro de Angola.